Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast da Hartmann. Hoje nós vamos abordar um tema muito interessante: alterações da pele nas diferentes fases da vida e no fim da vida. Um tema bem diferenciado. Estamos com a Giovana, ela é mestre em Ciências de Saúde, estomaterapeuta, responsável pelo grupo de pele de uma instituição privada. Giovana, é um prazer ter você aqui conosco hoje. Agradeço em nome da Hartmann a sua participação com a gente aqui no Ondcast. Eu que agradeço poder dividir meu conhecimento com vocês. Muito obrigada. Então vamos começar a conversar um pouquinho aí, uma coisa que ninguém pensa, né, ou a grande maioria acaba não pensando sobre, né, as diferentes fases da pele na nossa vida, né, desde quando aí nascemos até envelhecer. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, o que eu acho importante, muitos enfermeiros, até os especialistas mesmos, eles acabam não levando em consideração as diferentes fases da vida e as alterações que a pele tem. Então, se a gente for pensar nas alterações da pele nas diferentes fases da vida, em relação à espessura da pele, se a gente for pegar um prematuro, pré-termo, a pele dele é 70% de uma pele de um adulto. Se a gente for pegar o termo, ele também está em torno mais ou menos de 70%. E o idoso, que é o extremo de idade, a gente tem 70%. Ou seja, a gente tem uma pele mais fina, que isso acaba implicando no risco de algumas lesões de pele. Se a gente for pensar na nossa epiderme, a epiderme do adulto ela é composta por 4 camadas. O pré-termo, que é o prematuro, ele tem uma epiderme muito mais fina. Ele tem 2, 3 células só de epiderme. O termo, ele já tem uma epiderme um pouco maior, mas ainda é mais fina do que adulto. E o idoso, conforme a gente vai envelhecendo, eu brinco que tudo cai. A epiderme também diminui. Então, a gente tem um extrato córneo mais diminuído e a produção, a renovação da epiderme também é mais lentificada no idoso, o que gera também um risco maior de lesões. Se a gente for pensar na junção dermoepidérmica, que é o que faz a nossa pele andar junto, a derme e a epiderme, elas se juntam através das papilas e dos sulcos intrapapilares, que é o que une, se a gente for pegar uma lâmina de pele, é o que une a nossa pele. No pré-termo, essa junção é plana, quase inexistente. No termo, que é no neonato, vamos dizer assim, é um pouquinho mais consistente do que o prematuro, mas ela também é plana. No idoso, ela começa a ter um aplanamento dessa junção e a gente tem um afrouxamento da pele. Por isso que a pele no idoso ela se rompe muito mais facilmente. Então, lesão por fricção, por que nos primeiros estudos de lesão por fricção, na própria definição da lesão por fricção, falava que era uma lesão causada na pele, principalmente dos idosos, porque estava diretamente relacionada a esse afrouxamento que acontece com a nossa pele. Então, por isso que a gente tem que cuidar da nossa pele desde adulto para evitar esses problemas. Se a gente for pensar nas glândulas, há uma diminuição da produção das glândulas nos idosos. No prematuro e no bebê no termo, né, no neonato, eles têm as glândulas, mas elas ainda não têm a funcionalidade delas completa. A funcionalidade das glândulas vai se dar por completo, a responsividade delas, em 2, 3 anos de idade. Então, a gente tem uma diminuição do suor, né? Se a gente for pensar no idoso, essas glândulas começam já a não funcionar adequadamente, tanto que a gente tem uma perda, uma diminuição de sudorese no idoso em 70%. Por isso que o idoso tem maior risco de xerose cutânea. A pele dele é muito mais ressecada. Então, mesmo morando num país tropical, a gente precisa, às vezes, hidratar essa pele mais de uma vez, 2, 3 vezes, não só no inverno, mas durante todo o ano, para a gente devolver essa qualidade da pele do idoso. Se a gente for pensar na imunidade e na defesa, os neonatos, a maior porção do corpo dele é a pele, né? Então, ele tem um risco maior de infecções, ele tem a imunidade dele, o IgG e IgM dele ainda não está bem adequado. Então, ele tem uma imunidade da pele menor, ele tem mais risco de dermatites, os neonatos, principalmente os prematuros. O idoso tem diminuição de corpúsculo de Meissner, que ajuda na inervação, na sensibilidade. Então, o idoso, o limiar de dor do idoso aumenta em 20%, porque ele perde um pouco dessa sensibilidade da pele. Isso gera maior risco de lesões traumáticas. Então, a gente tem que pensar no idoso diferente quando está internado no hospital. Principalmente, a maioria dos hospitais que não tem pediatria, pensa nos pacientes todos como todos adultos. E o idoso, ele tem uma sensibilidade maior.
Então, o limiar de dor dele é muito maior, ele tem maior risco de traumas, maior risco de queimadura, porque ele tem um limiar maior de dor, porque ele não sente. Tem uma perda de sensibilidade. Se a gente for pensar na termorregulação, tanto o idoso quanto os prematuros, eles têm dificuldade de manter a temperatura corpórea, né? O prematuro, por isso que ele vai para a incubadora, porque ele perde muito calor. O idoso também, ele não consegue regular a temperatura. É diferente, por exemplo, a gente está aqui numa sala com ar-condicionado. A partir do momento que eu saio e está muito calor lá fora, o meu corpo consegue se adequar, o do idoso não. Isso gera problemas na pele também. Entendeu? Então, são várias coisas que acontecem. O pH da nossa pele. Todo mundo fala que o pH da pele é levemente ácido, de 4,5 a 5,9. O pH da pele do prematuro, ele pode chegar até 6, 6,5. O pH na pele do idoso, muitas vezes tem estudos que mostram que ele até pode ficar mais alcalino. Isso também interfere na nossa defesa, e isso também faz com que o idoso tenha maior problema de alergias. Então, o idoso pode ter... Por isso que o idoso apresenta muita dermatite de contato, dermatite irritativa, por conta dessas alterações que a gente tem na nossa pele com o decorrer da idade. Giovana, muita várias coisas, é muita coisa que normalmente a gente acaba não centralizando essa atenção toda no cuidado da pele, né? Principalmente aí dos neonatos e dos idosos. Com Porque o certeza. paciente jovem dentro do hospital, você consegue aí fazer esse manejo com uma facilidade maior. E com tudo isso que você contou pra gente, com essa enciclopédia, né, que eu falo, me fala um pouquinho como que é um desafio para a gente poder enfrentado no cuidado, né, de lesões na pele do neonato, por exemplo, né? Com tudo isso que você falou de defesa, de não ter a pele totalmente formada, como que é esse desafio pro profissional? É o que eu falo para os enfermeiros, a gente não tem receita de bolo, a gente não pode, os protocolos, a gente tem que seguir os protocolos são diretrizes, mas cada paciente, cada fase de vida é uma fase. Um dos maiores, acho que, desafios, não só do especialista, mas da enfermagem que trabalha com neonatologia, é manter a integridade desse neonato, a dificuldade em fixações de dispositivos médicos, né? A gente tem uma gama de dispositivos médicos que a gente precisa fixar para garantir a vida desse neonato, principalmente os prematuros, os que estão em UTI, e a gente acaba tendo uma dificuldade por conta dessa pele que ainda não é totalmente formada, dessa espessura que é diminuída. Eles têm muito maior risco de lesão por adesivo, né? Tanto dermatites irritativas como as lesões por tensão causada pelos adesivos. Então, a primeira coisa para a gente tem que pensar na qualidade da pele, manter a integridade da pele desse neonato. Como? Uma higiene adequada, e aí a importância da gente usar sabonetes específicos, então sabonetes com pH levemente ácido, que é esse sabonete que vai trazer o pH do neonato mais parecido com o da pele e trazer uma saúde para essa pele e hidratação. E aí é importante, nem todos os hidratantes que a gente tem no mercado a gente pode usar para neonatos. Então a gente tem que realmente, quando vai se padronizar um material para a instituição que você trabalha, você precisa pensar em todos esses critérios, principalmente se você tem pediatria e neonatologia. Esse é o primeiro passo. E depois a gente tem que pensar em curativos também específicos para neonatos, não são todos os curativos que a gente pode colocar. Então a gente tem que dar preferência para, obviamente, fixação de dispositivos. A gente não pode usar uma fita que seja tão delicada a ponto de não fixar, mas a gente também não pode usar uma fita que tem um dorso de acrilato muito forte, uma adesividade que ao longo do tempo ela aumente essa adesividade, que a remoção seja tão traumática. Então a gente tem que estudar todas as fitas e entender a base de cada fita, qual que é o dorso de cada fita. Dependendo do dorso das fitas, ela tem um poder de adesividade maior. E aí esse poder de adesividade, na hora da remoção, ela é mais traumática. Então a gente tem que pensar num dorso mais delicado, um dorso mais maleável. O que seriam esses dorsos? Do que a fita é formada. Então, por exemplo, se a gente pegar uma fita microporosa, o dorso é microporoso. Se a gente for pegar uma fita de poliéster, o dorso é de poliéster. Cada dorso de fita tem uma indicação. Então, é o que eu brinco. Se fita microporosa servisse para tudo, as grandes empresas que fabricam fitas não teriam vários tipos de fitas. E isso a gente não aprende na faculdade. Entendeu? A gente não aprende para que serve cada fita, né? Por que o esparadrapo a gente não pode usar em todos os curativos? Porque o esparadrapo é uma fita 100% oclusiva. Então, o esparadrapo, o poder de maceração de lesão por adesivo causada por maceração de pele é muito maior, porque ele acaba retendo umidade da pele. Então, eu acho que esses pontos são extremamente importantes no neonato.
E pensar em curativos, quando a gente for pensar em tratamento, curativos que também sejam atraumáticos no neonato, por conta da qualidade da pele. Então, a gente sempre dá preferências para as bases de silicone, para espumas que têm poder de absorção, para a gente tentar ser o menos traumático possível. Caso a gente precise, em alguns casos, alguns curativos que vão causar um pouco de trauma, a gente tem que usar lenços removedores para tentar deixar o mais atraumático possível, lavar muito bem para tentar fazer o menor trauma possível e tentar proteger essa pele também, para a gente evitar novos danos. E aí, quando a gente pensa, né, nessa proteção, a gente pode pensar igual para o idoso? Não, a gente também tem que ver. Existem algumas películas protetoras que a gente pode usar, né, nas crianças, e no neonato, principalmente prematuro, a gente tem que trabalhar muito mais com hidratação para fortalecer essa pele, porque não é qualquer película protetora que a gente vai poder usar nesses pacientes. E em relação à prevenção, né? Porque aí é outro desafio, é outra conduta. Você acabou de me dizer que não é todo tipo de adesivo que eu vou poder usar nesse neonato, nesse idoso. Como é que a gente vai trabalhar em relação a prevenir? Até porque hoje a gente sabe, está plantando aí a sementinha dentro da cabeça das instituições Da que prevenção. prevenir é muito mais barato do que tratar. Então, uma vez que eu tenho a prevenção dentro das unidades hospitalares, uma vez que o profissional ele tem na cabeça que prevenir é o caminho ideal, como é que a gente pode trabalhar isso, né, dentro das instituições que tem a pediatria e o paciente adulto? É isso que eu falo, por isso que os protocolos a gente tem que trabalhar, a gente tem que ter diretrizes baseadas em consenso, mas a gente tem que ter a individualidade de cada faixa etária, né? Pensando em prevenção, por exemplo, de lesão por pressão, nos neonatos e nos prematuros, a gente pode usar algumas espumas de silicone, né, que tem a base de silicone, espuma multicamada, como diz o próprio consenso. A mudança de decúbito nesses pacientes, a gente tem que fazer, às vezes, num tempo diferenciado, né? Então, é o que eu falo, o pessoal fala, a mudança de decúbito é de 2 em 2 horas. Na verdade, a mudança de decúbito, ela está diretamente relacionada à tolerância tecidual do paciente. Então, dependendo da tolerância tecidual de cada paciente, a pele sofre isquemia em determinados tempos. Por isso que tem pessoas que ficam 3, 4 horas na mesma posição e não vai sofrer isquemia nenhuma. Agora, se você pegar, por exemplo, um prematuro, ficar muito tempo na mesma posição, pega um idoso de 90 anos, desnutrido, coloca ele 3 horas na mesma posição, talvez ele vai sair com uma lesão estágio 1. Agora, se você pegar um adulto de 50 anos, ele fica às vezes 3, 4 horas na mesma posição e sai sem lesão nenhuma, né? Eu pego muito exemplo de posicionamento cirúrgico. Às vezes é a mesma cirurgia, o mesmo tempo cirúrgico, pacientes diferentes. Instalaram todas as medidas preventivas que estão no protocolo de prevenção de lesão intraoperatória. Um paciente sai com lesão, o outro não. Por quê? Se o tempo cirúrgico, a cirurgia foi a mesma, foi uma artroplastia de coluna, foi a mesma cirurgia. Os 2 pacientes ficaram 5 horas e meia na mesa cirúrgica. Os 2 pacientes colocaram todas as medidas preventivas que estão no protocolo. Por que o paciente que estava na sala 2 fez lesão e o paciente que estava na sala 4 não? Se eu fiz todos os protocolos, não teve nenhuma falha, nenhuma falha de barreira, nenhuma falha do protocolo. Porque a tolerância tecidual daquele paciente era diferente do outro. Então, a gente tem que avaliar a qualidade da pele. A gente tem que avaliar se o tugor dessa pele está adequado, se a elasticidade dessa pele, porque tudo isso interfere na prevenção dos fatores de risco. Às vezes, aquele paciente tem mais risco de lesão por pressão do que aquele outro, indiferente de escala de avaliação ou nada. Às vezes, a escala, se você usa ELPA, a escala ELPA deu igual para os dois. Às vezes, se quem usa Morse foi a mesma escala, quem usa Moore, desculpa, foi a mesma escala. Mas aquele paciente fez lesão e não. Isso está relacionado à saúde da pele daquele paciente. Então, a gente não é só simplesmente a fazer o protocolo, a gente tem que ver, às vezes, que tem alguns pacientes que precisam de uma atenção maior. Às vezes, um alívio de pressão no intraoperatório, obviamente, se a cirurgia permitir, a gente fazer um alívio de pressão, senão aquele paciente vai sair com lesão e o outro não. Cada paciente é É um um paciente, por paciente, isso que os né? protocolos não podem ser Não, engessados. exatamente. Ô, Gi, você falou tudo isso para nós, né, dos cuidados. Aí eu queria saber um pouquinho de você sobre os cuidados com a higiene da pele desses pacientes no hospital, principalmente aí quando a gente escolhe um banho no leito, um banho de aspersão, né? Como é que a gente faz com a higiene desse paciente dentro do hospital? Isso é um grande desafio dentro do hospital, até porque, principalmente se for um hospital privado, as operadoras não pagam os artigos de higiene, né? Eles não cobrem. Então, assim,
ou os hospitais entram na hotelaria, ou a família traz de casa. Tem alguns hospitais que pedem para a família trazer de casa. Aí a família vai trazer Protex, que elimina 99,9% das bactérias e aí a gente não tem infecção hospitalar na cabeça deles. É isso que os acompanhantes trazem. Só que Protex, esses sabonetes que eles compram em mercado, o pH deles são levemente básico. Então, isso acaba gerando uma alteração do pH e aumenta o risco de lesão. E começa pelo nosso profissional, que não sabe nem A qual gente tem, pH para a gente poder... É o que eu falo. Quando se você trabalha numa instituição onde você solicita para a família trazer o sabonete, pede para trazer sabonete levemente ácido. Eles não vão saber o que é um sabonete levemente ácido. Não adianta falar isso para um acompanhante. Então, o que a gente fala? Pede um sabonete de bebê. Porque os sabonetes para bebê, eles têm o pH neutro. Mas o que é o pH neutro? Não é um pH de 7,5. O pH neutro do sabonete é um pH o quê? Neutro igual ao da pele. Que aí vai ser, normalmente, em torno de 4,5 a 5, no máximo 6. E aí a gente consegue manter a saúde dessa pele desse paciente. De preferência, sabonete líquido, para a gente evitar a fricção da pele. Sabonetes em barras não são os mais indicados. A gente tem que dar preferência para o sabonete líquido. Se a gente for dar banho no leito, outra coisa importante, a gente tem que pensar com qual material a gente está ensaboando esse sabonete. Existem várias toalhas para banho no leito. Aí vai da equipe de padronização do hospital considerar a opinião do especialista ou até chamar o técnico de enfermagem que dá o banho nesse paciente. Existem toalhas que vendem para banho no leito que são ásperas. E se você passar no paciente, você vai gerar fricção. Se você pegar um neonato ou se você pegar um idoso que tem uma pele extremamente fragilizada, que tem uma xerose cutânea, você acaba causando lesão por fricção, às vezes, num banho. Então, assim, obviamente, a gente tem que pensar também na sustentabilidade do hospital, mas existem algumas toalhas próprias para banho que já vem impregnada com sabonete acidificado, mas, dependendo do hospital que você trabalha, você pode usar uma toalha que seja delicada, que não faça tanta fricção no banho. E a gente tem que dar banho no paciente, água, né? O ideal é água e sabonete neutro, tá? Essa é a preferência. Se o paciente não pode, a gente pode usar umas toalhas mais levemente umedecidas, mas que seja um pano delicado, né? Não pode ser um Perfex qualquer, eu falo que o mesmo pano que você limpa a superfície, você não pode higienizar o paciente, porque é um pano mais áspero, tá? Isso é primordial. E sempre após o banho, hidratar a pele desse paciente com hidratante e umectante. Muitas pessoas adoram passar óleo de girassol, AGE, nos pacientes. Qual que é a função do óleo? A função do óleo, ele forma uma camada lipídica na pele. Essa camada lipídica, se você passar óleo perfumado na hora do banho, ele não hidrata, ele mantém a hidratação que você já tem. Ele forma uma camada lipídica para você não perder água transepidermal, você não perder a água da sua pele. Mas ele não hidrata, então a gente precisa de hidratantes umectantes que penetrem na epiderme para nutrir a derme, porque é a derme que vai hidratar a epiderme. Então a gente precisa de hidratantes umectantes que entrem na pele para fazer a hidratação adequada. Então isso também é um ponto muito importante quando a gente vai pensar em padronização de produtos. A gente precisa de um hidratante bom. Se no seu hospital você pede para a família, dê algumas indicações. Você não precisa indicar marca, mas você tem que falar pelo menos o que o hidratante tem que ter. Um pouco de ureia, pelo menos uma porcentagem de ureia. Não precisa ser uma porcentagem muito alta, mas um pouco de ureia, que é um umectante bom. Pode ter óleos, ácidos graxos essenciais, que também ajudam. Mas a gente não pode simplesmente pedir para trazer... Uma vez eu peguei uma paciente que ela tinha que usar o hidratante do hospital, mas a família trouxe um hidratante de fora e a família estava passando um hidratante que era um hidratante só, era uma loção perfumada. Essa loção perfumada não hidratava a pele, pelo contrário, ressecava cada vez mais a pele. Essa paciente fez uma dermatite de contato irritativa no corpo todo e ninguém entendia por quê, porque a gente achava que estava passando só o hidratante que tinha sido prescrito pela gente, pelo médico e por mim. E na verdade ela estava usando um hidratante que não hidratava, era só uma loção perfumada. Então a gente tem que ter esses pontos de atenção e orientar a família o porquê que a gente está usando tal hidratante. O hidratante, às vezes, que tem no hospital, não tem um perfume muito forte. Não tem perfume muito forte porque nem todos os pacientes podem ter um perfume muito forte. Paciente que tem problema respiratório, a gente precisa usar um hidratante mais suave, porque isso pode interferir. Se é um paciente asmático, um paciente que tem alergia, ele pode ter um problema se a gente usar muito forte. Então tem um motivo de por que ele está usando um hidratante que não é tão perfumado. Então, aproveitando o gancho,
vamos falar um pouquinho aí das dermatites, que é outro desafio que temos, né? Muito. Então, uma vez que você acabou de me dizer que é indicado uma loção, né, para a hidratação da pele do paciente, não é o famoso creme hidratante lá, como lidar com isso? Quais são os tipos de dermatite que normalmente a gente enfrenta mais dentro das unidades hospitalares? Hoje, na minha prática clínica, eu vejo que a gente tem alguns tipos de dermatite que são bastante prevalentes. Dermatite associada à incontinência, eu acho que é o campeão de todos os hospitais, é a maior prevalência dentro dos ambientes hospitalares, que nada mais é do que um processo alérgico, uma inflamação, que acontece na pele em contato com a urina e as fezes, né? E aí o que eu sempre falo, a primeira coisa que a gente faz para quebrar esse processo, essa cascata inflamatória que acontece na pele, é a higiene com água e sabonete neutro. O que acontece com a pele em contato com a urina e as fezes? Há um aumento do pH, porque a pele perde água transepidermal, a pele ali da região da fralda. Então a gente tem uma alteração de pH, o pH da pele fica básico, e isso faz com que a pele libere citoquinas, que faz o processo de inflamação acontecer. E aí essa pele em contato constantemente com a urina e as fezes vai de uma hiperemia para a formação de vesículas, estoura essas vesículas, faz lesão. A gente tem uma desnudação de pele causada pela dermatite, e isso pode depois levar a um aumento de risco de lesão por pressão e se tornar uma lesão por pressão lá na frente. A gente tem a dermatite intertriginose, que é um problema que a gente vive no Brasil, principalmente com os pacientes mais obesos, que são aquelas dermatites de dobra cutânea. A gente tem isso muito no ambiente hospitalar, e isso está diretamente relacionado com a pergunta anterior, porque a gente tem que higienizar muito bem, a gente tem que dar um banho, mas a gente tem que secar muito bem esse paciente. Então, secar todas as dobras cutâneas. E aí, se fica umidade nessas regiões, a gente leva a uma dermatite intertriginosa, que pode virar uma dermatite fúngica. E aí, o paciente vai acabar tendo uma infecção fúngica causada por um cuidado que a gente não prestou de maneira adequada. A gente tem as dermatites peristomas, que é mais ou menos o mesmo esquema da dermatite associada à incontinência, mas é causada na região ali da bolsa, que isso pode levar a uma qualidade de vida diminuída desse paciente, porque se ele tem uma dermatite peristoma que a gente não consegue controlar, isso vai atrapalhar na adesividade da bolsa, e aí a gente vai acabar prejudicando e abala até psicologicamente esse paciente, que acaba tendo vazamento das eliminações fisiológicas dele. E uma dermatite que eu vejo que vem aumentando, pelo menos na minha prática clínica, são as dermatites causadas pelos adesivos hospitalares, que a gente já falou no começo. Então, assim, isso está diretamente relacionado com as alterações de pele. Se a gente pensar nas alterações de pele, a gente vê os idosos ou um paciente oncológico, que acaba tendo uma fragilidade cutânea importante. A gente tem estudos que mostram, né? A gente tem um estudo brasileiro que até nos mostrou que a lesão por fricção teve uma incidência alta nos pacientes oncológicos, até jovens, diferente do que os estudos mostravam que era só em idosos. Porque a gente tem uma alteração na pele no paciente oncológico causada pela quimioterapia, pela polifarmácia, que acaba levando a uma diminuição do colágeno, e isso acaba levando o paciente a ter uma pele mais frágil, uma pele que pode ter irritações maiores, e isso acaba aumentando a dermatite. A gente vê muito isso principalmente em adesivos de catéteres, tanto catéter de PIC, Portocat e acesso venoso periférico. Os pacientes acabam desenvolvendo o que a gente chama de lesão por adesivo, que a gente classifica como dermatites de contato e dermatites irritativas causada normalmente pela base do adesivo. E aí a gente acaba tendo que usar adesivos com bases diferentes. A maioria dos adesivos que a gente tem hoje são de base de acrilato. Então, por isso que agora a gente já vê introduzindo no mercado alguns adesivos curativos de acesso venoso com base de silicone ou com outras bases para ajudar. Acho que essas são as dermatites, são os nossos maiores desafios que a gente tem aí em relação a isso. Certo, Gi. E aí chega numa parte que eu falo que é o que o profissional nunca se preparou, ou pouquíssimos dentro do mercado têm esse cuidado com o paciente ali no fim da vida, né? Quando ele chega ali no final da vida, onde às vezes ficou anos acamado em casa, não tinha nenhum tipo de lesão, chegou dentro do hospital, acaba apresentando algum tipo de lesão. Queria perguntar para você qual que é o maior desafio no tratamento desses pacientes, na prevenção de lesão desses pacientes aí na fase final e até mesmo nos pacientes paliativos. Hoje a gente entende-se um pouco melhor sobre o paliativo, mas eu acredito que ainda tem umas dúvidas aí em relação a cuidados paliativos. O Brasil tem dúvida em relação a isso, né? Eu acho que
dentro da área da saúde, os próprios profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, físicos, têm ainda uma dificuldade em relação ao entendimento do que é cuidado paliativo e quais são as fases do cuidado paliativo. Exato. Então, eu vou começar com cuidado paliativo, porque a fase final de vida faz até parte do paciente em cuidado paliativo, mas é o finalzinho, né? A última fase desses pacientes. Primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar é que quando o paciente está em cuidado paliativo, a gente nunca pode pensar sozinha no paciente. O paciente não é meu, não é da estomoterapeuta, não é do médico, é de uma equipe interdisciplinar. Então, tudo que a gente vai fazer com o paciente em fase final de vida e em cuidados paliativos, a gente tem que ter uma discussão interdisciplinar. Eu tive a sorte de trabalhar numa instituição onde a gente tinha uma equipe de cuidados paliativos muito forte, e a gente começou a fazer reuniões semanais de todos os pacientes em cuidados paliativos, e a gente discutia o cuidado da pele naquele paciente, tanto para prevenção quanto para tratamento da ferida. Por quê? Eu volto a falar. Protocolo, temos que ter protocolo, porque a gente precisa de uma direção para prestar melhor assistência para o paciente, mas a gente também tem que olhar a individualidade do paciente. Eu não posso pegar um paciente em cuidados paliativos, um paciente com um câncer bastante avançado, com uma progressão da doença, um paciente que tem um meta-ósseo, que grita de dor, e eu vou fazer a minha equipe mudar de decúbito a cada 2 horas? O paciente está com dor? Ou a gente vê a possibilidade de controlar essa dor para fazer o protocolo de maneira adequada, ou a gente vai ver naquele momento o que é mais importante. Em fase final de vida, eu acho que o mais difícil hoje, no Brasil, é a gente saber separar o que é uma lesão realmente por pressão, causada por uma falha, talvez, na assistência, e o que é uma lesão de fase final de vida. O que é uma lesão de Kennedy, uma úlcera terminal de Kennedy, uma acute skin failure, que foi muito discutida durante a pandemia, mas que, para você bater o martelo, você tem que ter muita experiência e ver se todos os critérios foram muito bem feitos. Então, eu acho que isso é o mais importante. E quando a gente fala de tratamento também, antes de você pensar em desbridar uma necrose num paciente paliativo ou desbridar uma necrose num paciente terminal, você primeiro tem que ver com a equipe interdisciplinar qual é a possibilidade de cicatrização dessa ferida. Essa lesão neste paciente tem possibilidade de cicatrizar ou não? Porque às vezes um desbridamento pode ser maléfico para esse paciente. Ou às vezes a gente vai desbridar por conforto, não para cicatrizar, mas para diminuir o dor, para trazer qualidade de vida. Então, pacientes de cuidados paliativos e fase terminal, a gente primeiro pensa no conforto e a gente tem que traçar o plano terapêutico desse paciente, não pode ser traçado só pelo médico, só pela enfermeira ou só pelo estomoterapeuta. É um plano terapêutico em conjunto, porque as minhas ações podem interferir no plano terapêutico do médico e podem interferir até no que a família e no que o próprio paciente quer. Então, a gente tem que colocar o paciente no centro do cuidado e perguntar às vezes para ele o que o senhor quer. Eu já tive paciente que chegou para mim e falou, eu não quero mudar de decúbito, eu não vou mudar. Aí eu explico os riscos, ele fala, o que é uma lesão por pressão para mim diante do que eu estou vivendo? Eu vou morrer de qualquer jeito. Morrer com lesão ou sem lesão para mim não importa. Agora, passar dor, porque você quer que eu mude de decúbito, isso eu não vou passar. Então, eu acho que a gente tem que traçar um plano terapêutico envolvendo todo mundo, inclusive o paciente e o acompanhante. Acho que esse é o maior desafio que a gente tem hoje. A gente engessou muito o nosso cuidado e a gente tem que trazer o paciente para esse cuidado também. Porque a gente também, ele é o principal. Ele é o ator principal do nosso cuidado. Então, ele tem que ser envolvido também, principalmente em cuidados paliativos. E a gente tem que trabalhar diretamente com a equipe de cuidados paliativos. E aí sim definir os melhores cuidados. E entender, né, Gi, que o cuidado paliativo não é a fase final da vida. Não. E às vezes isso implica muito até mesmo no cuidado, que você acabou de falar, ele está com dor e não vai mudar o decúbito agora, né? O paliativo não quer dizer que ele terminou. Eu falo que o paciente com cuidado paliativo é o que precisa de mais assistência ainda do que o paciente que não está em cuidado paliativo. É que hoje no Brasil a gente tem essa visão, né? Tem hospitais que, paciente é cuidado paliativo, nem vou chamar a estomoterapeuta para falar, porque é cuidado paliativo mesmo. Vamos usar só uma gase impregnada com alguma coisa só para manter ali. E não, às vezes ele precisa de muito mais cuidados, porque a tomada de decisão vai muito além do que, vou usar uma ferramenta de avaliação de ferida para me ajudar a nortear minha terapia tópica. No paciente paliativo, não adianta você só olhar eu falo assim, não adianta você olhar, tem tecido de necrose, vou desbridar. Não é assim.
né? A gente tem que pensar no paciente como um todo. Às vezes, desbridar naquele paciente não é o mais indicado. E não é porque ele é cuidado paliativo, é porque vai gerar um problema maior para ele. Eu brinco muito com a enfermeira de cuidados paliativos que trabalha comigo. São os pacientes que merecem mais atenção ainda. Porque não é simplesmente, trocar a terapia tópica. Tem todo um contexto envolvendo. E o paciente tem que estar 100% envolvido nesse cuidado. É um desafio. Muito grande, principalmente aqui no Brasil ainda. Estamos engatinhando nesse assunto. Gi, queria agradecer a sua participação com a gente. Foi enriquecedora, assim. Eu aprendi muito. Eu que agradeço, gente. Acredito também que quem vai assistir o nosso podcast também vai gostar demais. É um assunto que tem, né, principalmente quando a gente fala de cuidados na pele na fase final, quando a gente fala do cuidados na pele no neonato, em que de repente a gente não tem essa visão. Dá um outro podcast. Exatamente. Que o profissional tem, né? O especialista tem. Então, eu queria te agradecer. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, gente, o convite. Espero ter contribuído e espero ter ajudado aí os nossos colegas. Muito, muito mesmo. Chegamos ao fim de mais um podcast. Espero que vocês tenham gostado. Hartmann, apoia, cuida e protege.